Agora você imagina, um trabalha a menos 30, o outro a menos 18, o menos 18 vai levar muito mais tempo. quase o dobro do tempo. É, mas eu não acho que isso seria, poxa, não, por causa disso eu não vou fazer, eu não vou nem tentar fazer. Uhum. Eu tentaria com congelador mesmo. Você coloca No ali, processo mais caseiro, as pessoas não vão ter um equipamento desse porte, né? Então, e consegue fazer um gelato de qualidade, né? exato. Fala aí, você que é amante do gelato italiano artesanal. Eu sou o Rafael Relembrosin. Eu estou aqui trazendo mais um conteúdo sobre gelato. Hoje eu vou conversar com o Marcelo. A gente vai bater um papo sobre gelato italiano. Vamos lá, vamos chamar o Marcelo. Oi, Marcelo, tá me ouvindo? Opa, agora estou ouvindo sim. Tudo Agora bem? sim. E aí, tudo bem? E você? Tudo certo aqui. Joia, você está falando de onde? Eu estou na cidade de Engenheiro Coelho, em São Paulo, interior de São Paulo, perto da região de Limeira, Campinas, região da Ah, Grande. Engenheiro Coelho. Bacana. Poxa, eu morava também tanto em São Paulo, na capital, quanto no interior, mas um pouquinho mais longe, lá perto de Botucatu, Bauru. Não sei se você conhece. Conheço, você é longinho. É longinho, é. Tem uma cidade perto ali que chama São Manuel, fica entre Botucatu e Bauru. Mas para ir eu nunca passei aí. Bom, claro, já fui Jundiaí, Campinas, Vinhedo, Uhum. mas a sua cidade ainda não, não conheço não. Eu estou aqui há 3 meses. Eu vim para assumir uma sorveteria aqui. Eu sou da região do Grande ABC, né? É, E aí a gente estava com a ideia de vir para o interior, para essa região aqui de Campinas, aqui mais próximo para Jaguariúna, Ulambra, que eu tenho tá. parentes. Estava procurando alguma coisa nessa região. E aí apareceu essa oportunidade aqui dessa sorveteria na cidade aqui. A gente veio, gostou da cidade, pequenininha a cidade, né? E a sorveteria tradicional aqui já com 7 anos de funcionamento, né? É a primeira da cidade, a cidade é nova, é recente, né? E a gente veio para assumir o projeto aqui. Que joia! Poxa, que bacana. Você já trabalhava com isso lá no ABC? Não, não. A minha esposa tinha comércio lá em Ribeirão Pires, que é a cidade que a gente veio, né? Tinha banca de jornal, mas a vida toda ela trabalhou com comércio. É. E eu tinha um jornal lá na cidade, né? Aí, muito tempo trabalhei com publicidade e com jornal, né? E aí eu saí da área, né? Vendi o jornal lá e comecei a procurar algumas coisas, assim. A gente estava com esse planejamento de vir morar no interior, que somos só nós dois, né? A gente não tem. Entendi. Mas a gente estava, inicialmente seria um café, alguma coisa pequena para a gente tocar, assim, né? E a coisa foi evoluindo, né? Aí chegou que a gente decidiu que seria uma sorveteria, né? E começamos a pesquisar e apareceu a Sorvebone, que é a sorveteria aqui. E a gente está no projeto aí. Poxa, que bacana, que legal. E mas vocês não tinham ideia nenhuma assim de fazer sorvete, não tinha passado pela cabeça. A gente já tinha feito, assim, não, como negócio não, assim, não Ah, estava dentro do nosso planejamento, assim. Mas a minha esposa já tinha feito em casa, artesanalmente, alguma coisinha assim, ah, tá. sempre fuçou assim. No período da pandemia, a gente estava trabalhando com pães de fermentação natural, né? Então a gente estava Joia. meio que focando para isso, né? Para montar uma micropadaria, enfim. Mas acabou que aí a gente viu que comercialmente não estava legal, assim, não estava indo para o caminho que a gente pretendia, né? Ok. Para viver do negócio assim. Né? E aí a gente foi pesquisando mais para a área de café, fomos indo e até que chegamos na ideia de sorvete mesmo, e aí que fomos começar a se aprofundar, mas anteriormente não, a gente nunca, nem curso a gente tinha feito, nada. Entendi. E aí a intenção que é colocar gelato também, gelato Então, italiano. a gente, assim, inicialmente, assim, porque a gente gostava gosta de gelato, né? A gente, quando estava ali no ABC, a gente ia muito para São Paulo para conhecer as gelaterias lá, Ah, sorveterias mesmo mais artesanais, então a gente deu, antes até de pensar como negócio, né? Até que por a gente frequentar que foi encaminhando para a gente procurar
alguma coisa nessa linha, né? Entendi. Mas inicialmente assim, a gente não estava pensando a gente produzir, a gente queria montar uma sorveteria para revender sorvete, né? Ok. Comprar pronto. É que calhou dessa sorveteria aparecer a produção do buffet. É uma sorveteria self-service, né, tradicional. E calhou de aparecer a sorveteria já com a produção do sorvete para suprir a sorveteria. Então, Entendi. a gente começou a produzir e aí fomos começar a estudar, se aprofundar. A sorveteria já veio com uma receita própria, uma calda base própria, né? E a gente já mudou algumas coisas. Era um sorvete razoável. Aqui na cidade é o melhor sorvete, as pessoas gostam bastante. Mas até pelo conhecimento que a gente tinha, assim, de um produto de mais qualidade, assim, a gente já mudou algumas coisas na receita do sorvete aqui. E estamos, Entendi. tá muito recente, a gente está ainda testando algumas coisas e vendo se Boa. funciona. Vocês mesmo. Vai E lá, pode. desculpa, fala, fala. E aí o gelato está dentro de uma ideia assim, até uma das dúvidas que a gente observou assim, a gente percebeu assim pesquisando que a gente não viu, principalmente em São Paulo, aí na região do Grande ABC, sorveteria junto com gelateria, são coisas separadas, são produtos de públicos diferentes, né? Enfim, eu fui ver depois que a gente comprou a sorveteria aqui na cidade vizinha de Mogi Guaçu, É, tem uma sorveteria chamada Vanilla Ice, que era uma sorveteria self-service, né? É uma sorveteria de uma empresa que produz sorvete aqui, e eles montaram uma gelateria na sorveteria. Foi a primeira que eu vi que tem o serviço de buffet de self-service de sorvetes, né? E aham, gelateria junto, né? E, enfim, mas eu fui uma vez, achei bem legal a montagem lá, mas eu não sei se funciona, é até uma das dúvidas que eu tenho. Assim, mas para o nosso negócio, a gente está pesquisando, como a gente está recente na cidade aqui também, a gente está conhecendo a clientela, enfim, o público da cidade, então a gente pretende não tão já, mesmo porque a gente ainda está pagando a sorveteria, né? Ainda vai uns meses ainda para a gente quitar ela, enfim, entendi, tá investindo aqui, né? entendi. A produção é vocês mesmo que estão produzindo. Isso, a sorveteria é só eu e a minha esposa, né? Aqui os antigos proprietários eram um casal de senhores, né, de mais idade, e eles que produziam também Ah, joia. sorvete aqui, e sem funcionário, né? Então como a gente tem picos de funcionamento mesmo de clientela no domingo, sábado, assim, que é o normal, né, de sorveteria, né? Aham, Que o bicho pega um pouco, mas a semana é mais suave, assim. Mas aqui abre de segunda a segunda. A gente está mantendo o que o antigo proprietário fazia, até a gente conhecer aqui a cidade, a clientela, assim, e para depois a gente tentar remodelar alguma coisa, né? Mas é a gente mesmo certo. que põe a mão na massa. Boa, boa. Poxa, boa ideia. Bacana. Eu não sei muito isso sobre. Eu moro aqui na Itália, né? Então, eu não sei te dizer sobre assim como funcionaria um local metade sorveteria e outra metade gelateria, o quanto, qual a diferença? Porque até quando eu morava no Brasil, eu não, falar a verdade, eu não entendia nada disso. Eu não trabalhava com gelatos, não tinha experiência nenhuma, então a parte do sorvete eu ainda não sei. Eu nunca entrei numa sorveteria mesmo brasileira para ver por trás ali, né? O, a produção, os ingredientes que são usados. Eu ia lá e tomava sorvete de vez em quando, não conhecia a fundo, Uhum. como eu conheço o gelato. Então, poxa, não sei assim, como que é usado os mesmos ingredientes que usam no gelato, né? Uma das coisas mais características que é falado assim no mundo inteiro é que qual a diferença do gelato italiano? Na maioria das vezes, uma boa gelateria usa ingredientes de alta qualidade. Por isso que o Uhum. valor é mais alto também, né? É. Poxa, eu acredito que tenha sorveterias que também façam isso, que utilizem também produtos de qualidade, né? Aí muda o nome só, sorvete, gelato, desde que se mantenha essa qualidade. É. E, poxa,
Nisso eu não saberia te dizer, porque eu aqui na Itália, aqui não tem sorveteria. Aqui ou é gelateria ou é gelateria. Tem gelateria boa, gelateria boa e gelateria meia boca, vamos falar assim. Que existe É, também. Existe pessoal que quer economizar, pessoal que não faz um bom gelato, não faz um bom balanceamento. Eu acho que o público que vai frequentar vai ser uma coisa mesmo de um teste, né? Porque eu acredito que o sorvete tem um valor mais baixo que o gelato. Essa é, de self-service, né? Que a pessoa vai lá. Eu lembro que no Brasil era assim, ia lá com, eu escolhia um isoporzinho ou um potinho, alguma coisa, e pegava lá uma bola de morango, uma bola de chocolate. Eu acredito que eles têm um custo mais em conta do que o gelato. Talvez não as mesmas pessoas que consomem o sorvete consomem o gelato e vice-versa, né? certo. É, Enfim, eu acredito que é isso mesmo. Por isso que a gente percebe assim que o público aqui, as gelaterias, sorveterias que a gente visitou antes de pegar o negócio, a gente percebe que é separado mesmo, assim, porque são públicos. A gelateria ainda a gente vê assim tem alguma coisa de café, alguma coisa de confeitaria, né, junto, assim, porque é um público que não se incomoda em gastar, que ele busca qualidade mesmo, né? E sorvete tem, aí o leque é maior aqui no Brasil, porque por ser muito tradicional, você vai pegar desde aquele cliente que quer o mais barato, como o que quer qualidade e não liga de pagar, né? A gente tem percebe, razão. e a gente tem percebido isso aqui na cidade, a gente tem os dois públicos aqui. Como não tem muita concorrência aqui, tem algumas açaiterias que ficou febre aqui no Ah, Brasil. Todo lado você tem, toda esquina tem uma açaiteria hoje. Mas também a gente já percebeu também que é um público diferente também da açaiteria. Assim. Mas, enfim. E a gente percebe que a gente tem um público que vem na sorveteria por ser o melhor sorvete, não liga de pagar, e tem aquele pessoal que quer um preço mais barato, que às vezes reclama do preço do quilo, que vai ali no picolézinho mais barato. aham. Esse ponto que ainda a gente está conhecendo aqui da cidade para ver que caminho seguir, né? E talvez assim até montar uma gelateria separada da sorveteria, uma coisa que a gente ainda vai estudar, vai pensar ainda, né? Nesse primeiro momento a gente está com foco de terminar de pagar, recuperar investimento e Aham. conhecer o trabalho de sorveteria. Boa, boa. É, não tem jeito. É o tempo ir mostrando essas coisas mesmo. Bom, não sei se chegar. Talvez chegue um momento que seja necessário isso mesmo, escolher um, abrir mão de outro público. Uhum, É, não sei se num lugar só. Tudo que eu estou falando aqui, né, antes de vir para o Brasil, eu tinha um comércio também lá nessa cidade, em São Manuel, que não tem nada a ver com produto alimentício, era um comércio de ferramentas, máquinas, sabe, furadeira, parafuso, essas coisas que eu amo também. Isso eu puxei do meu pai. E assim, sei lá, um pouco de conhecimento. Eu fiquei lá por 20 anos. É um pouco de conhecimento de questão de empreendedorismo, né? uhum, Não estou falando isso em relação mesmo de sorveteria, gelateria, como eu te disse, eu não tenho experiência e eu não foco muito nisso, né? Eu foco bem naquele negócio do gelato feito em casa, como fazer igual uma gelateria profissional. Então, uhum, essas coisas que eu estou te falando é meio que no feeling, mas sem um estudo. Eu não tenho, por exemplo, uns alunos que estão passando por isso. Os uhum, alunos que eu tenho que fazem gelatos, eles têm gelato, inclusive tem gente que faz gelato e sorvete também, mas eu não entro muito a fundo nessa coisa do negócio, questão de marketing, questão de clientela, sabe? É mais a questão do produto mesmo. Então, isso entendi. que eu tô te falando é mais um feeling meu, Conhecimento que você já tem, né? De outros uma negócios. coisa que eu imagino que seja, tá? Não é como Uhum. experiência de que, poxa, eu já vi esse exemplo, eu já vi esse, já aconteceu comigo. Não, é puramente por feeling
E pelo que eu vejo aqui, que nem você falou, tem o pessoal que não se importa em pagar mais. É a mesma coisa aqui. Eu vou comparar com uma gelateria boa, uma gelateria top de linha e uma gelateria mais em conta. A mais em conta, poxa, não é porque ele escolhe vender mais barato, é porque ele usa coisa mais barata, Uhum. né? Não tem mágica, né? Exato, não tem mágica. Isso faz com que tem gente que escolha mais barato, é quem quer pagar mais barato. Quem Uhum. quer produto melhor, vai na gelateria melhor e paga mais caro. Entendi. Eu acho que a sorveteria, a gelateria vai funcionar também dessa mesma maneira, né? Uhum. Mesma linha, né? Raciocínio. Exato, essa linha de raciocínio. Eu acho que é por aí. Mas acho que é uma boa esse negócio de colocar os dois juntos, vocês começando e sentindo a cidade, mostrando que existe o gelato, que é um produto diferenciado. Quantos habitantes tem ali, você sabe dizer? Aqui a cidade é bem pequena, é na faixa de 30 mil habitantes aqui. E a gente percebeu que é um público assim, mais da classe média, assim, né? Média para mais baixa, assim, né? Entendi. E, então, assim, a gente ainda estamos conhecendo, enfim, é muito pouco tempo ainda. Mas comparativo, assim, que a gente conhece bem aqui é a cidade de Jaguariúna, que é do lado de Campinas, de Olambra, que é mais turística e tal. E Jaguariúna eu frequento há muito mais tempo. A ideia inicial era até a gente montar alguma coisa lá, né? Ah, E, aí eu percebo que lá a cidade tem um poder aquisitivo bem maior do que aqui, comparando, assim. É, talvez de habitantes ainda um pouquinho maior do que aqui, mas é uma cidade pequena também. Então, ali, o que a gente tem pensado assim como a gente iniciou agora na sorveteria, né? Vamos tocar um negócio aqui, mas talvez uma gelateria a gente montaria lá, que é muito próximo daqui, menos de meia hora de uma cidade para outra. entendi, Talvez a gente montaria até uma gelataria lá, porque conhecendo o perfil da cidade, a gente acha que lá cabe mais do que aqui. entendi. Como a gente tem toda a estrutura aqui, a loja montada, tudo, seria uma experiência, um laboratório mesmo, a gente montar alguma coisa aqui, né? Mesmo para desenvolver as receitas, a produção, enfim, Boa. trabalho. Acho que sim. Essa cidade que eu estava te falando, São Manuel, tem um pouco mais, tem 40 mil habitantes. Meu, eu lembro que quando eu vim para cá, poxa, olha, 40 mil habitantes. Se for juntar açaí, assim, só de sorveteria no centro, poxa, não quero mentir aqui, mas que eu me lembre, pelo menos umas três ou quatro, assim, na mesma praça do centro, sabe? Em uma cidade de Próximo. 40 mil. Fora os açaís, que tinha em outros bairros, mas sei lá, acho que pelo menos umas 10 sorveterias, açaís, pelo menos uns 10 locais tinham para comprar sorvete. Fora supermercado, né? Fora padaria, as coisas que vendem também. As concorrências, né, É, que eu estavam acho vendo. que você está numa boa por enquanto aí, tendo vocês e ainda que não sejam só vocês, vocês estarem em uma que já tem uma tradição, né? 7 anos de, de negócio hoje em dia não é pouco, não. Foi É uma boa referência. uma das ideias da gente de comprar um negócio já em funcionamento foi esse, né? Porque como a gente não era do ramo específico de sorvete, né? Comércio a gente conhece um pouco, a gente sempre teve negócio, eu e a esposa, né? Mas enfim, a sorveteria em si é um negócio que a gente não tinha conhecimento. Então, em vez de montar uma do zero para ver como que ia se desenvolver, a gente achou interessante já pegar uma em funcionamento, que é para a gente já entrar, de largada você já tem uma clientela e aí você vai colocando as novidades, testando, enfim. Né? Eu acho que para o nosso momento aqui foi mais interessante pegar uma nessas condições. Né?
E aí a gente vai, aqui na cidade a gente tem uma ou outra sorveteria do mesmo tamanho, vamos dizer, na mesma linha de trabalho, né? Mas que a gente já percebeu que as pessoas não gostam muito do atendimento, não gostam muito do produto. É um produto que eles não produzem, eles já compram pronto. Ah, tá. É de uma empresa familiar, mas a loja deles aqui não produz o próprio sorvete, então a gente já tem esse mote a mais, né? E acaba assim, que a gente tem açaí também, mas a gente põe no buffet também de self-service. A gente não faz aqueles potes montados de açaí como a maioria das açaiterias hoje trabalham, né? Com barca, hoje tem várias, parece Sim. eles vendem montado, né? As pessoas pagam fixo, né? Enfim, a gente tem para atender um público que quer, mas aqui na rua da minha sorveteria tem duas açaiterias, então, e a gente viu, e aí a farmácia vende sorvete aqui, cidade de, tem um mercado grande do lado, então potes assim, de 2 litros, essas coisas a gente acaba vendendo menos porque tem no mercado, né? Enfim, mas é a concorrência que a gente sabe que não é só aqui, qualquer cidade que você for montar vai ter, né? Então é trabalhar é, atendimento, né? O ambiente do lugar, porque a sorveteria, a gente percebe, principalmente aqui na cidade pequena, a pessoa é o passeio que a pessoa vai fazer no final de semana. Então, pega Uhum. várias crianças e vão para a sorveteria e ficam um tempo, né? E consomem, enfim. Então, tem que ter um ambiente bacana, né? E o diferencial é o produto, a qualidade do produto que você vai oferecer aqui, que aí você se destaca da concorrência, né? Você pode ter vários na mesma região, mas você vai se destacar pela qualidade do produto que você tem, né? Tem razão. Tem outra coisa também totalmente fora do meu negócio, assim, mas, poxa, é a educação do cliente, sabe? Porque se você educa mostrando a diferença do seu produto, que é feito ali dentro, de forma artesanal, e você conseguir educá-los, mostrando a diferença dos produtos, né? Um produto comprado na farmácia ali, os sorvetinhos lá da Chicabon, sei lá, eu não lembro direito os nomes do supermercado, a diferença deles, como é feito cada um. Poxa vida, as pessoas começam a entender, porque por incrível que pareça, às vezes para a gente que está dentro, você sabe ali, mas as pessoas que não conhecem, elas não sabem mesmo nem o beabá, elas não sabem o mínimo de coisa que tem num sorvete industrial. Uhum. Parece uma bobeira, mas a hora que você explica, a pessoa fala, meu, não acredito que eu nunca soube disso. Essa parte assim da educação também, você mostrar para os clientes, poxa, a fruta, sabe? Ó, eu tô aqui com a fruta fazendo o gelato, o sorvete, enfim. Meu, faz muito parte, faz parte assim também de conseguir cliente, viu? A galera Verdade. que dá valor, hoje em dia tudo é isso, né? Não, é, é fruta, é produto fresco, é saúde. Isso conta muito hoje, tem muito espaço, né? Eu acho que É, vale a pena. e aqui eu acho que na sorveteria aqui tem muito, assim, viu? Você vê, assim, não tem nenhum produto diet, e as pessoas, e a gente já percebeu nesses 3 meses que as pessoas pedem, Procuram. e não só a gente não tem, mas a concorrência a gente foi pesquisar também não tem, né? Então esse público está meio abandonado aqui. Em cima da nossa sorveteria é uma academia de ginástica, né? Ah, Então, é um público que frequenta muito pouco a sorveteria, porque é um pessoal que está cuidando da saúde e tem aquela visão que o sorvete é um produto que faz mal para a saúde, tem muita gordura, entendi. açúcar e tal. Então, você tem uma linha de produtos que dá para a gente trabalhar, porque tem o público querendo, né? A gente tem como ainda desenvolver muita coisa aqui na cidade. Bom de você estar numa cidade pequena e com uma visão diferente é essa, né? E é o que muito você falou. Você tem que meio que tem um público que já procura uma melhor alimentação, tal, produtos melhores, mas a grande maioria das pessoas não, elas vão lá no sabor. Então, eu vou lá sentir um gosto, não procura muito saber o que está se alimentando ali, né? E isso dá para a gente trabalhar. Eu percebi isso muito com os pães de fermentação natural, que eu fazia a gente estava trabalhando com os pães de longa fermentação, e tal, e é um produto muito diferenciado, tanto de sabor como nutricional, né?
Mas a gente tinha a pessoa sempre tinha aquela referência, o pão da padaria e o pão do supermercado, hoje que a grande maioria das pessoas aqui compram no mercado. É, E o pessoal, não, o pão é melhor, mas por que é tão caro? Porque é melhor. É feito de maneira artesanal, um fermento que é feito à base de água e farinha apenas, não tem nenhum produto químico, uma farinha de procedência orgânica e tal. Tudo isso você vai formando o cliente, né? sim, Porque ir educando o cliente, como você falou, né? é E verdade. aí foi legal essa experiência porque a gente consegue aplicar também na sorveteria, né? Com Hoje ainda a gente certeza. tem um produto melhor, é feito com leite. Hoje aqui a gente já percebeu que tem muita gente que usa composto lácteo para produzir sorvete e tal. A gente usa leite, mas ainda é o leite de caixinha, o HT tradicional integral, tal, leite em pó integral, enfim, mas ainda a gente não está saborizando com frutas, com produto melhor, ainda é saborizante, em pó, que é industrializado, né? Mas isso tudo a Entendi. gente vai sentindo a clientela e vai evoluindo. Alterando, sim. Boa, boa. E, poxa, tem alguma, sei lá, alguma pergunta específica? Vamos ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa específica, ou também, se a gente não conseguir agora, a gente marca um outro dia para retomar alguma coisa que ficar pendente da gente resolver. O Uhum. que você queria? Tem algumas dúvidas que a gente tem. Bom, por exemplo, eu tenho uma produtora, né, na sorveteria a gente tem uma produtora para sorvete de massa, né? Picolé a gente não faz aqui porque a gente não tem equipamento, né? Então é terceirizado. Mas a massa do buffet, sorvete de massa é todo feito aqui. Ok. Eu consigo produzir um gelato com uma qualidade legal na mesma produtora que faz sorvete ou são equipamentos diferentes, por exemplo? Olha, eu tenho certeza que você consegue. Eu nem vi, não tenho ideia qual que seja a sua produtora, mas dá para fazer sim, tá? Pode ter alguma diferença de uma máquina italiana para gelato? Pode ter alguma diferença de tecnologia, alguma diferença, sei lá, o quanto consegue incorporar ar no gelato, isso de forma natural, né? Porque o gelato não tem o englobamento de ar mecânico, não é, isso é da parte industrial, o artesanal não tem isso, mas pode alterar um pouquinho de uma máquina para outra. Com certeza você consegue, até porque muita gente consegue fazer isso, tá? Tem Uhum. muita gente no Brasil também que faz com máquina que não é máquina italiana. Poxa, que custa um absurdo o valor. Não é necessário, você consegue. Como que é essa máquina? Quando você faz o sorvete, você coloca ali os ingredientes. Em quanto tempo fica pronto o gelato, o sorvete? No caso do nosso sorvete, é 15 minutos ela batendo. A gente bate os ingredientes, né? E a calda, já saborizada, a gente coloca na máquina, é uma máquina produtora, ela é vertical, né? Coloca Aham, por cima e ela sai, tem a saída embaixo, né? sai embaixo. Quantos, qual a capacidade dela? Quantos quilos você coloca lá dentro? Olha, Os- eu faço batidas ela sai com caixas de 10 litros, eu consigo bater. E eu vendo o manual dela, eu vi que o mínimo ela bate 4 litros no mínimo. Ela até bate menos, com um volume menor de litros. Mas a empresa não orienta a usar menos que 4 Menos que litros. isso. Joia. Ela vai E o colocar até. máximo ali. Tá. E o que eu pesquisando com sorveteiros que tem o mesmo equipamento que o meu, é da marca Polo Sul, uma empresa aqui brasileira, ele bate até 12 litros, ele consegue fazer até no máximo de 12 litros. Né? Joia. É bem parecido, bem as mesmas características das máquinas daqui, tá? É mais ou menos isso mesmo. Menos de 4 litros, pô, para que vai fazer um gelato de 3 quilos, mais ou menos? A máquina vai, a máquina vai sofrer ali, não tem... A tendência é que nem fique tão bom o gelato. É, Então, ótimo. Eu acho que você poderia testar sim, porque dá certo. E a quantidade máxima é essa também, 10, 12 no máximo, porque senão já começa a interferir no resultado. uhum. Eu acho que está de boa, para você testar. Vou E testar uma.
Bem esse receitas. estilo, colocou em cima, sai embaixo. Ela tem algum processo também de pasteurização? Não, aqui a gente, essa máquina não tem e a gente não tem pasteurizador, então a gente tem feito o processo a frio só aqui, né? A frio, tá. Marcelo, deixa eu E só a te falar gente uma sabe coisa. que não é o melhor, né? Que o ideal é pasteurizar, deixar maturando um período, né? Pelo que eu tenho estudado aí, pesquisado aí nos últimos meses aí, esse seria o melhor, né? Mas aqui hoje a gente faz um processo a frio. O que eu tenho englobado, até foi, eu fiz em maio, agora eu fiz um workshop do pessoal da Carpegiani aqui no Brasil, em São Ok, Paulo, e a Carolina, que foi a pessoa que estava me orientando lá, ela sugeriu, ela disse, olha, o ideal é pasteurizar, fazer o processo a quente, tal, tá usando leite, enfim, teria que ser isso, e até para o pro produto ter maior qualidade, as gorduras se incorporarem melhor, o açúcar, enfim, ela sugeriu pasteurizar, mas não tendo equipamento para isso, condições, ela falou, já que você está no processo a frio, pelo menos deixa maturando, bate a sua calda, prepara a sua calda, deixa maturando um dia para o outro, no outro dia você saboriza e aí faz a batelada na máquina, né? De sorvete. E aí eu tenho feito isso e tenho percebido um sorvete com uma qualidade mais cremosa, e melhorou. percebendo que mudou já fazendo isso, Tá, mas a gente não tem equipamento para ainda para pasteurizar. tá. Eu perguntei isso porque alguns, né, por exemplo, vamos falar aqui de um chocolate, um gelato de chocolate amargo feito com água. A gente tem que colocar ele, não tem jeito, o cacau ele precisa, a gente precisa quebrar aquela acidez dele, né? E isso só fazendo, não seria um processo de pasteurização, mas esquentando até 90 graus. E aí, nesse caso, você teria que fazer num fogão, Não? alguma coisa assim. Tudo bem, não é um problema. Só perguntei isso porque nessa situação, nesses tipos de gelato, de sabores, que a gente tem que esquentar mesmo, vai precisar achar um outro meio, né? Talvez um fogão. Dependendo da quantidade, porque é difícil. Vamos supor que você esteja fazendo 10 quilos, é difícil fazer isso no fogão, né? Ia levar um bom tempo até isso chegar a 90 graus, mas tudo bem, se for o caso, seria essa solução por enquanto. Pasteurização, realmente, é que nem ela te falou, é um processo que ajudaria bastante. Bom, mas enfim, não tem problema. Se ela não faz, não tem problema. Você conseguiria fazer uma gama de sabores enorme, mesmo sem a pasteurização. A Uhum. única coisa que eu não sei te dizer agora é, assim, eu sei que os leites aí no Brasil é mais ou menos que nem aqui na Itália. Eles têm que sair pasteurizado, né? É proibido vender sem ser pasteurizado. Então, por exemplo, Uhum. se você resolver fazer um gelato e resolver usar o leite fresco, que não é esse leite, o HT, né? O leite longa-vida, leite fresco. O leite fresco ele já é vendido pasteurizado, ok. E eu, sinceramente, eu não sei te falar a lei brasileira se diz que na gelateria tem que pasteurizar de novo. Eu acho que não. Apesar de aqui nas gelaterias também fazerem isso. Por quê? O processo de ter mais segurança em relação à Uhum. contaminação. A única coisa é isso. Então, por exemplo, se você compra o leite integral, você queira fazer com leite fresco integral, ele já é pasteurizado. Quando você comprar ele no supermercado, ele vem pasteurizado. O creme de leite, mesma coisa, é fresco e é pasteurizado. Ele não sai cru, né? Ele não sai cru do Aqui no Brasil supermercado, é proibido a venda do produto cru, né? Na não parte de leite. pasteurizado. Então, aí, quer dizer, não é um problema então. Você pode fazer mesmo sem a pasteurização, já que ele é pasteurizado do supermercado, e você consegue fazer, mesmo a sua máquina não tendo essa função. Depois, existem máquinas só de pasteurização, né? Quando você estiver fazendo uma quantidade ali, é que geralmente elas são grandes. Aqui eu sei que É. tem de 60 litros, tem de 120, tem uma menor um pouco, que se eu não me engano, 30 litros.
Quando você quer já fazer uma grande quantidade, você pode, sei lá, comprar uma máquina dessa só para fazer a pasteurização. Uhum. Mas, resumindo lá, voltando à sua pergunta, é possível. Na sua máquina dá para fazer sim, tá? A única Bacana. coisa aí é tomar cuidado com os ingredientes, o processo de balanceamento, Uhum. mas dá para fazer. Poxa, eu foco muito no fazer em casa. Eu Uhum. faço, a minha máquina aqui é desse tamanho, ó. Eu acompanho pelos vídeos. A minha máquina é desse Eu tamanho. vejo muito os seus vídeos do YouTube, a gente tem acompanhado bastante. Agora, com a loja aberta, menos do que a gente via antes, né? Mas a Já gente não tem dá tempo. É, começou não, começou a fazer sorvete, gelato, já não dá tempo de fazer mais nada. É assim mesmo. Mas dá sim. Começa a fazer uns para teste, umas. Se você quiser, eu te mando algumas receitas para você testar, Mas sabe? seria interessante. Mas era isso que eu queria ver. A gente consegue, por exemplo, ter uma calda, como no sorvete que eu tenho feito aqui, ter uma calda base. Você já meio que já me falou isso, que, por exemplo, o chocolate você já tem alguns processos que você tem que tomar um maior cuidado. E tal. Mas você consegue ter uma calda base para o gelato e saborizar os gelatos Tem. diferentes. Tanto é Ou não, assim, o ideal é cada um ter seu balanceamento e sua calda. é isso sim, isso qualquer um tem que ser assim. Então, o que que acontece? Vamos supor, tem duas opções. Você pode pegar uma receita, vamos inventar aqui uma receita. Tem um gelato que a gente chama de stracciatella. Stracciatella seria o flocos no Brasil, que é aquele gelato, aquele sorvete branco com os pedacinhos de chocolate, sabe? Certo. Vamos supor que a gente queira fazer esse. Então, o que acontece? Você faz só o gelato, aquele gelato branco, que a gente chama de fior di latte, e Uhum. aí faz a variegatura, ou seja, coloca esse chocolate para dar essa aromatização. Com Uhum. esse mesmo gelato que a gente colocou o chocolate para aromatizar, a gente, ao invés de colocar o chocolate, poderia ter colocado cereja, cereja em caldas. Ali, Uhum. tem até uma cereja italiana que chama Amarena, poxa, é a mais gostosa do mundo. Tá vendo? Você já criou com uma mesma base, você já criou dois sabores diferentes. Bem distintos, né? Isso. Então, assim, tem essa opção. Uma outra opção é você criar uma base para todos os gelatos. Mas aí o que acontece? Você pega essa base e aí você tem que colocar não só um ingrediente, não só o aromatizante, mas também um pouco mais de açúcar, dextrose no caso, não açúcar sacarose. Você tem que, a partir dessa base única, para cada um você vai completando essa receita, entendeu? É diferente do outro, que você já fez um gelato branco, você adiciona só um aromatizante. Uhum. Essa base branca não, você tem a base, aí você tem que adicionar. Você fala, pô, eu vou fazer um de pistache. Você tem que adicionar pistache, você tem que adicionar um pouco mais dessa base. Tudo depende do balanceamento. Às vezes Uhum. um pouco de leite, às vezes um pouco de creme de leite. Ela vai facilitar para você o quê? Em cada receita você não vai precisar colocar tantos ingredientes. Uhum. Porém, alguns ingredientes você vai ter que colocar. Ela só reduz o número de ingredientes, tá? Certo. Você tendo uma base. A base seria essa pasteurização. Então você ia fazer lá Uhum. 30 litros de uma base e usá-la para criar suas receitas. Entendi. São dois tipos. E tudo no final o resultado é o mesmo, tá? No Uhum. final o resultado é o mesmo. Mas quando se produz muito, essa base ela ajuda a você não perder tanto tempo em cada receita. Ela vai reduzir a quantidade de ingredientes, vai reduzir o tempo de preparação, né? Ao invés de você colocar ali 8, 10 ingredientes, isso tudo depende da receita, né? Do sabor que você está preparando. Você coloca a base, você já, digamos, você mata metade da receita. Então, restam Uhum. poucos ingredientes e isso, querendo ou não, ajuda. Você ganha tempo, né? Eu acredito que num volume maior de produção, acho que facilita o trabalho, né?
vale a pena. Um volume maior vale a pena. Mas no caso Porém, assim de tem. experimentar agora, no início, eu acho que fazer separado. É como eu faço sorvete também, eu não preparo uma calda, uma quantidade grande e depois fracionando. Eu já preparo mais ou menos para cada amanteigada que eu vou passar na máquina, eu preparo o seu, né? Apesar de Entendi. ser caldas muito parecidas, né? Entendi. Não, vai muito bem assim também. O resultado no final é a mesma coisa. Se você consegue, você vai ter um pouquinho mais de tempo para pesar cada um ali, mas não muda nada. Quem faz a base também tem que dedicar um bom tempo, porque você tem que, poxa, você tem que preparar a base. Então, às vezes você Uhum. fala, pô, eu estou economizando tempo na receita de pôr tantos ingredientes, mas você tem que se dedicar à pasteurização ali. Pesar Uhum. leite, pesar o creme de leite, colocar a mistura dos açúcares com espessantes, essas coisas. Então, enfim, no final dá a mesma coisa. Tá? Legal. Outra dúvida assim, melhor o leite in natura líquido ou leite em pó? Ou os dois numa receita? Que Os seria? dois, tá? Seriam os dois, tá? O Uhum. leite, bom, eu vou falar aqui do jeito que, assim, da melhor sensação que eu tenho tomando gelato, que eu aprendi fazendo gelato, é utilizando os produtos, os melhores produtos, que seriam o leite fresco, leite integral fresco, tá? Se você usar o leite UHT, pô, vai dar errado a receita? Não, não vai dar errado. Mas ele já não tem um sabor tão gostoso quanto o leite fresco. Muda isso, muda um pouco o sabor. Para algumas, isso para o meu paladar. Para algumas pessoas pode ser mais gostoso o leite longa-vida. É, Então eu diria isso, leite fresco. Depois você me perguntou, ah tá, o leite em leite em pó. pó. O leite em pó, ele precisa, e detalhe, o leite em pó usado no gelato é o leite em pó desnatado, tá? Hum, Ele mais serve na receita para ele entrar no processo de balanceamento, de equilíbrio. Porque assim, a gente faz o equilíbrio entre a parte líquida, né, a água, e a parte sólida. certo. Então, para cumprir esse espaço de parte sólida, entra o leite em pó desnatado. Então ele Uhum. não vai adicionar gordura, ele vai entrar simplesmente para cobrir essa parte aqui, essa falta de sólidos, exato, o equilíbrio. Ele Uhum. depois tem outras vantagens também. Com ele, o englobamento de ar se faz melhor, tá? Ele traz também outras vantagens, mas o principal seria isso, é complementar o que falta da parte sólida, a gente complementa com isso, sem, sem desequilibrar outras coisas, tá? Legal. Então, não teria jeito, esses dois tem que usar, É, tem que usar. São e os não, dois. e não só um ou só o outro, né? São os dois para ter um gelato bom, lógico que sendo de qualidade. É, até algumas receitas até dá para não usar, até dá para substituir, até dá para usar só o leite em pó e criar o seu próprio leite. Vamos supor, pô, é um domingo, você não tem onde comprar leite porque acabou do seu estoque. Você tem lá um leite em pó, você consegue fazer o leite, é só colocar água na quantidade certa, ele vai virar leite. Então, assim, não é É, que, poxa, não precisa. Mas vamos falar, no dia a dia para o funcionamento ali, seriam os dois, tá? Além do creme de leite também. Creme de leite é importante também, creme de leite fresco, não aquele de caixinha de supermercado, né? um creme de leite com 35%, Exato. essa. Tudo é questão do balanceamento também. Tem creme de leite Uhum. com 38%, tem nata, né? Nata 45%, 50% de gordura. Tudo vai do balanceamento. Aqui na Itália, o mais usado mesmo é o creme de leite, 35%. Aqui não Uhum. tem a nata, né? A nata tão conhecida que nem no Brasil. Tem os cremes de leite Uhum. com mais porcentagem de gordura, mas o mais tradicional é esse, O creme de 35% de gordura. manteiga se usa no gelato?
se usa também. Muitas vezes, na falta do creme de leite, pode usar manteiga, pode usar óleo, tá? Hum, Contanto que seja. Não pode ter gosto, né? Não pode ter sabor, por exemplo, não pode ser uma manteiga salgada, certo. tá? E aí você vai falar, pô, mas tem diferença? Tem diferença. É a mesma coisa você experimentar um creme de leite e experimentar uma manteiga. Ele tem gostos diferentes, ele Coisa vai dar uma diferente. diferença no gelato. Pô, vai Hum, ficar ruim? Não, não vai ficar ruim. Para cada paladar, agrada mais hum, um e desagrada mais o outro. Vamos falar é, assim. Mas dá também. A gordura ela tem muito mais. Desculpa, a manteiga ela tem muito mais gordura do que o creme de leite, 35%. Mas dá então, também, pode ser substituído. cuidar do balanceamento, né? E pensar nisso no sabor que você quer, né? Exato. O balanceamento é tudo, né? É a partir dele que você consegue assim montar e falar, poxa, vamos ver o resultado. Fora isso, é um tiro no escuro, É. né? Se Aí você você pegar não, a receita pronta, não se basear no balanceamento, a tendência é ter alguns erros que às vezes você não consegue nem identificar porque, sei lá, por que está acontecendo tal coisa, né? O balanceamento é importante, faz parte da criação da receita. E outra, esses e produtos, aí, pode falar. você sabendo o balanceamento, ele te ajuda tudo nisso. Pô, eu não tenho creme de leite. Quanto que eu tenho de... Porque não é só substituir, né? Eu não posso tirar 100 gramas de creme de leite e colocar 100 Né? gramas de manteiga. Uhum. Tem que colocar uma proporção, uma quantidade que seja equivalente à quantidade de gordura que tem o creme de leite, Certo. entendeu? Cada produto tem as suas características. Vai lá, o que Uhum. que você ia falar? Eu te cortei? Eu percebi assim que o pessoal do gelato produz diariamente, né? Para venda, né? No caso, o pessoal que trabalha com venda. A questão da durabilidade, o gelato, lógico, até pela qualidade dos insumos que você usa, né? Ele tem uma durabilidade menor do que eu vejo do sorvete aqui. O sorvete aqui que a gente produz aqui nessa linha que a gente tem feito aqui, eu vejo o pessoal falando que até 6 meses, lógico que não dura isso no freezer, né? Mas até 6 meses ele não perde qualidade. E o gelato eu já vi dizer de tem 2 dias, 3 dias, 5 dias no máximo, porque ele fica exposto, enfim, na vitrine. Qual seria, assim, no caso, focando assim, no comércio, né, no que eu tenho hoje, assim, para produzir esse gelato, quanto tempo? Que essa é a minha maior preocupação, assim, de colocar o gelato. É, Comparando com o que eu tenho percebido dos sorvetes aqui, os potes de sorvetes ficam mais de uma semana, até pela quantidade, que é de 10 litros, né, uma litragem maior, enfim. Geralmente eu tenho visto que o gelato o pessoal faz muito de 5 litros, assim, aquelas cubas, né, de As 5 litros. cubas. Mas tem Uhum. as maiores também, que os sabores que saem mais vão nas maiores, mas enfim. Mas qual seria esse prazo? Essa produção teria que ser diária mesmo? Ou isso você pode produzir uma quantidade um pouco maior para a semana, por exemplo? Ó, Marcelo, eu vou te falar que não tem como te afirmar assim, poxa, sei lá, 72 horas ou 5 dias. Uma coisa é certa, você faz o gelato. Se você estragar, ele não vai estragar. Você pode Uhum. deixar em questão de comer e fazer mal, sabe? Essas coisas. Estragar, Sim, ele não vai estragar. Pode deixar no freezer lá quanto tempo for. Só que, ao passar dos dias, ele vai perdendo a quantidade. Ele vai perdendo a qualidade. uhum. Quando a gente faz o balanceamento, a gente falando de gelato, né? Usando leite, creme de leite, um dos processos ali, uma das coisas que a gente faz é a mistura da água e da gordura. Uhum. Sabe aquela história quando a gente aprende na escola mexer o copinho ali com água e óleo? Enquanto Uhum. você mexe, ele se mistura. A hora que você para de mexer, eles Vai, um sobe e outro desce. O é. gelato a gente tem que fazer eles se misturarem e ficarem misturados. Só que eles não ficam Uhum. misturados para sempre.
eles têm um período ali e depois começa essa emulsão, emulsificação, começa a Uhum. se desfazer. Quanto mais passa o tempo, mais vai perdendo. Esses emulsificantes, espessantes, eles vão perdendo as características dele, tá? O gelato vai mudando de qualidade. Ah, quando especificamente acontece isso? Com o passar dos dias. Uhum. A média, a gente costuma falar isso, pô, 4, 5 dias ainda não vai ser nada que se dê para só uma pessoa muito, com um paladar muito aguçado, muito acostumado a tomar gelato, poderia perceber uma diferença nesse caso. Não é uma coisa gritante assim, Não, mas não é uma coisa que você vai falar, puta, eu vou ter que jogar tudo fora, eu perdi toda a produção. Não é, isso não é. Desde que ele seja bem conservado na vitrine, tá? O ideal é o quê? À noite, tira da vitrine, eu não sei a que temperatura você mantém a vitrine e tal, mas o ideal seria à noite você tirar e levar para o congelador. uhum. Isso faz ele conservar mais. E aí Certo. de manhã você volta ele para a vitrine, aí ele abaixa, na verdade, ele sobe a temperatura, né? Então, vamos supor que você armazenou ele lá a menos 18 graus no congelador. Uhum. Você leva para a vitrine, ele vai subir um pouco de temperatura, vai ser servido. Que temperatura você deixa a sua vitrine, sabe dizer? A vitrine de venda mesmo, para você No pegar. Sunset, se eu não me engano, é 12 graus. Eu medi na época que eu peguei, mas eu acho que é 12 graus que serve a massa. Tá. Bom, é mais ou menos, o do gelato ele varia aí entre -11, -13, -14, é mais ou menos isso. Falei 12, mas é menos 12. -2, exato. Ah, não, eu entendi. Uhum. Aí, então, o ideal, se você fizer isso à noite, tirar e colocar num congelador, a tendência é que se prolongue mais que se mantenha mais gostoso ainda por mais alguns Uhum. dias. Porque também às vezes acontece, né? Fecha o tempo, a sorveteria não vende. Uhum. Fechou o tempo, chove lá, para de vender sorvete. Poxa, não é por isso que acabou a produção, vai jogar fora. Ele se mantém. Agora, muito mais que isso, aí você começa a perceber. Você começa a Uhum. sentir gelato um pouco velho, muito denso, perdeu o ar, sabe? Já percebi isso, né? Que você visitando algumas gelaterias, a gente percebe assim que tem alguns que estão, a maioria, com mais frescor. Você percebe que frescor no produto e alguns mais, eu digo, eu falo para você, "Ah, esse aqui já está mais seco, parece que ficou mais tempo parado, assim, né? Fica você sente mais pesado, não que fique ruim, você consegue degustar o produto. Mas tem essa diferença de perceber assim que o produto está mais fresco e o outro está mais seco, mais com uma qualidade já não igual. Assim. É, Eu já, pode já ser, percebi uma coisa. pode ser. Tem um outro detalhinho, às vezes, muitas vezes, hoje mesmo eu estava experimentando um gelato que eu fiz aqui em casa mesmo de coco e Uhum. eu percebi que ele tava um pouquinho secão, sabe, denso. Eu falei, poxa, teve que dar uma melhorada, colocar um pouco mais de creme de leite. Que eu falei, a primeira coisa poderia ser uma quantidade de água. Só que o coco em si, ele traz essa característica, ele deixa o gelato um pouco mais duro. Ele tem Uhum. muitos sólidos, lembra? A gente estava falando agora há pouco do equilíbrio entre água e sólidos. O coco é puro sólido, então eu senti. Às vezes essa sensação é por causa de cada ingrediente, cada sabor pode dar mesmo essa diferença. Um pouco mais seco, mais durão, o outro mais mole. Mas o gelato meio, vamos chamar assim, o gelato velho já também dá essa sensação, né? Uhum. Pode acontecer sim. Eu fiz mais a pergunta porque, como eu sei aqui que o meu movimento aqui é mais final de semana, então talvez um primeiro momento seria interessante ter uma produção de alguns sabores mais para o final, para esse período de sexta, sábado, domingo, que é quando tem um movimento, e não já pensando em produzir para a semana toda, que eu sei que começo de semana aqui é mais parado, e é um público diferenciado também.
Pode ser, sei lá, você começar numa quarta-feira, produzir na quarta, aí tem quinta, sexta, sábado e domingo, né? Ou mais para frente, quinta-feira, sexta-feira de manhã, e já colocar na vitrine. Essa é outra questão que eu ia perguntar. Eu produzo num dia, no outro dia eu já tenho ele com qualidade para colocar, para servir na vitrine. Do dia que eu bati ele, para quanto tempo ele está pronto para consumo? Bom, a partir do momento que está pronto, está pronto. Saiu da máquina pronto, está pronto. O que que acontece? Quando você, eu não sei na sua sorveteria se você tem, se vocês usam esse método, mas assim, o que que a gente faz? Então saiu da máquina lá, o gelato ficou pronto, a gente tira, coloca na cuba. Se você tem a gente chama aqui de abatitor, abatedor, não sei no Brasil como se chama, aqui é abatitore. É uma super geladeira que ele em poucos minutos assim, ele dá uma super congelada. Então essa geladeira ela chega a -30, questão de temperatura, ela é bem forte. Mas ela para que que serve? Quando a gente tira, o gelato ficou pronto. Então a gente coloca nesse abatitore para ele fazer o quê? Dar uma super congelada ou em cima ou em volta. Isso depende de como você configura essa super geladeira. E ele Uhum. cria aquela camadona de gelo em cima, não gelo, gelinho branco, ela congela o gelato mesmo. Ou em Ah, cima ou em volta. Para quê? Para criar uma barreira ali e manter a temperatura do produto ali no meio, uhum. entendeu? Então ele É, dá uma aqui, endurecida. aqui eu vi né, nesse workshop que eu fiz na Carpegiani, eles usam um ultracongelador, acredito que seja o mesmo equipamento. Eles tiram da produtora, colocam na cuba, já na cuba, e se você quiser desenhar o sorvete, enfim, até para manter essa estrutura de desenho, você pode colocar chapado ele também na cuba. Mas no caso lá, eles estavam fazendo uma apresentação, até era um iogurte com amarena que eles fizeram lá. Fizeram Ah, alguns sabores, entre um deles foi esse. E o gelatier ele moldou o desenho e colocou no ultracongelador. E ele explicou justamente isso. Aquele ultracongelador fica alguns minutos apenas, mas ele cria uma casca mesmo no sorvete que mantém aquela estrutura para você expor ele daquela maneira mais bonita. É esse processo. Aqui, como a gente não tem isso na sorveteria, a gente tira da produtora, ele está um creme muito gostoso, já gelado, mas não com aquela estrutura. Você não consegue bolear o sorvete. Então a gente tem que colocar no freezer e deixar 2 dias lá na temperatura que eu uso de serviço, né? Que eu uso o mesmo freezer para colocar. Eu já fiz alguns testes aqui com alguns distribuidores que tem, mas com caldas prontas, outros produtos que ficou de um dia para o outro, ele já ficou com a textura boa para bolear, né? Mas nunca na hora, assim, sempre, talvez com o ultracongelador a gente consiga essa mesma, tanto no é, sorvete quanto no gelado. eu acho assim, ele leva 2 dias, eu acredito, pela quantidade. Você falou que coloca mais ou menos uns 10 quilos, né? Eu acho que é por E, isso que ele demora tanto, assim, uhum, para dar uma congelada, porque geralmente o gelato ele sai da máquina, eu acho que o sorvete também sai assim da sua máquina, mais ou menos numa temperatura de -7. É mais ou menos uma média, -7 graus. Então o que precisaria? Só dar uma porrada de frio ali para fazer uhum, com que ele atinja a temperatura da vitrine, pelo menos, -12, e aí poder colocar ali. Então, talvez diminuindo a quantidade, você não precisa deixar ele 48 horas parado para depois servir, uhum. né? Essa parte da maturação, essas coisas, eu acho que funcionaria um pouco antes, né? Antes de congelar. Você faz, deixa na geladeira enquanto está líquido ainda, depois bate. Mas Uhum. 2 dias no congelador, vamos falar assim, são 2 dias que o gelato está ali parado, né? Ele vai entrar naquela coisa dos 5 dias e começar a mudar a estrutura. Você está perdendo 2 dias aí do frescor do produto, né? É, sei, talvez você diminuindo a quantidade nas cubas, fique melhor isso. Você coloca no congelador mesmo Uhum. e
Você costuma produzir o quê? De manhã ou à noite? Geralmente de manhã. Meu processo é o seguinte: antes de fechar a sorveteria, eu bato a minha calda base, né? E deixo maturando na geladeira No mesmo. dia seguinte, né? Aí no outro dia de manhã que eu vou lá, saborizo e faço a batelada, eu bato o sorvete, né? Aí geralmente vai Entendi. conseguir. A sorveteria que a gente trabalha, o funcionamento dela é da 1 às 9 da noite, né? Então, geralmente, esse processo todo eu prefiro fazer no período da manhã. A única coisa, como a gente está fazendo essa calda para maturar, a gente prepara à noite antes de fechar e deixa de um dia para o outro, no outro dia de manhã que a gente prepara o sorvete, né? Entendi. Mas eu É. acredito que você falou mesmo, pelo volume, a quantidade, porque a gente percebe de um dia para o outro, a parte em volta da caixa, você consegue bolear. O meio está muito mole, Tá muito mole líquido ainda. ainda. Então, eu acho que é isso mesmo, é uma quantidade grande que precisa de você falou, talvez um ultracongelador aqui resolveria esse problema, né? Agora, para o gelato, então esse equipamento seria essencial para comercial? Eu não sei assim que, poxa, se você não, só porque não tem isso, você não faria o gelato. Eu faria assim mesmo. Eu acho que se é para achar um meio termo aí, eu faria isso. Só que ao invés de colocar 10 litros, 10 quilos de gelato, eu colocaria menos. 3,5 kg, sabe? E colocar no congelador. Porque você vê, o sistema é o mesmo. Uhum. Começa pelos cantos, ele começa a congelar e vai entrando até o meio. Só que ele tem muito até atravessar e chegar no meio, né? Ou por Uhum. cima até descer e pegar tudo. E isso, tanto o congelador quanto o super congelador, o processo é o mesmo. Ele vem até chegar no meio. Agora você imagina, um trabalha a -30, o outro a -18, o -18 vai levar muito mais tempo. Quase o dobro do tempo. Mas eu não acho que isso seria, poxa, não, por causa disso eu não vou fazer, eu não vou nem tentar fazer. Uhum. Eu tentaria com congelador mesmo. Você coloca No ali, processo mais caseiro, as pessoas não vão ter um equipamento desse porte, né? Então, e consegue fazer um gelato de qualidade, né? exato. E eu sinto isso, porque, por exemplo, quando eu faço 1 quilo, ele fica. Eu gosto de tirar da minha sorveteira aqui, eu não gosto de tirar ele pronto já para servir. Até porque Uhum. fica muito tempo, a tendência é com que perca ar se passar do tempo. Do mesmo jeito que entra, pode sair, né? Uhum. Ele até congelar e criar uma camada, aquela camada para que não deixe mais o ar sair, pode acontecer um monte de coisa. Os ingredientes entrarem em colapso, pode acontecer de tudo. Então, eu tiro quando ele ainda está bem. Ele pegou uma estrutura, mas ainda não está duro, não está a ponto de servir. Eu tiro, coloco num pote e coloco no congelador. Então, eu estava dizendo, quando eu faço 1 litro, quando eu faço 1 quilo, eu coloco ali, geralmente tem que esperar 40 minutos, meia hora para ele estar numa estrutura legal para servir. Quando eu Certo. faço 2 quilos, que eu faço uma vez, aí eu pego a segunda vez logo em sequência e jogo em cima, eu tenho que esperar mais, porque é um congelador de casa. Não é mais 1 quilo que ele tem que dar estrutura, ele tem que dar estrutura em 2 quilos. Uhum. A tendência é que quanto mais tem que esperar. Certo. Eu acho que você diminuindo assim, eu testaria. Você Uhum. diminuindo a quantidade, coloca no congelador. Pô, quinta-feira, sei lá, você faz quinta-feira de manhã, deixa ele no congelador, na sexta-feira você coloca na vitrine. Ou na quinta, se ele pegar uma estrutura, na quinta à noite, umas 6 horas da noite, da tarde, né? 6 horas da tarde. Legal. Se ele já pegou estrutura, tudo depende de ver a estrutura dele. Eu Uhum. encararia, é um desafio, é um teste. É o que eu já percebi isso na sorveteria aqui. O produto é muito teste, erro, acerto. Eu acho que tem as bases que você tem que entender, né? Uma coisa que eu vou precisar, já vi que eu vou precisar é aprender a balancear, né? Porque hoje a gente está muito na dependência dos fornecedores e tal. O pessoal tem ajudado bastante, assim, né? A primeira receita que eu peguei aqui, que eu percebia os defeitos que eu achei que tinha,
eu fui conversando com os sorveteiros, com os fornecedores e tal, ela era uma receita desbalanceada, né? Uma receita que a pessoa fazia um sorvete, mas em pouco tempo ele endurecia muito, enfim, para o serviço de self-service não estava legal, e a gente foi ajustando algumas coisinhas que eu achei que a gente está chegando, mas está aprendendo, é um aprendizado contínuo, né? Toda vez, toda receita que eu quero modificar, que eu quero melhorar alguma coisa, é sempre teste. É, Muitas vezes faz e fala, não, a anterior estava melhor, vou voltar. Fala, não, eu quero mudar de novo, você muda alguma coisinha. É tudo teste, mas quando você começar a perceber isso, pegar as manhas, a tendência é errar menos, né? Porque você sabe até onde você pode avançar, até onde é. pode ir, parar, assim. E Conhecimento, né? Tem que ter conhecimento. Aí, conhecimento, exato. Eu testaria. bacana. Vamos começar a testar aqui alguns gelatos, vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui. E se você puder depois passar para mim uma receita que você acha interessante para a gente testar, uma flor de gacha, se é algo que você sugerir para a gente Eu mando, ter com certeza. na minha produtora, a gente começa a fazer uns testes aqui. Eu não sei quando que a gente consegue aplicar comercialmente aqui na sorveteria, que é aquilo que eu te falei, né? A gente está muito recente ainda no negócio, ainda a gente está se capitalizando, pagando a sorveteria ainda, né? Mas a gente pode tentar o equipamento, tem o tempo que dá para a gente ir estudando e testando, né? Então acho que seria legal testar isso e ver se para o futuro consegue aplicar. Entendi. A gente faz assim. A gente vê, a gente discute as receitas. Essa de fior di latte é uma boa porque você tem a opção de fazer uma, deu certo, você pode até fazer mais algumas usando ela como base. E Né? aí, se você falar, poxa, não, eu quero fazer uma já, mas eu tô com tal ingrediente, eu tô com dificuldade com esse ingrediente, eu tento eu tento encaixar o ingrediente que você usa, sabe, balancear para você testar e ver se ficou bom para você. Que às vezes um espacinho que você coloque ele ali na gelateria, eu digo, sei lá, numa das cubas que você Uhum. substitua e coloque um gelato, ao menos para o pessoal começar a sentir, você ver o feedback dos clientes, né? Sei, às vezes eu acho que é legal sentir isso, né? Pode ser que você, sem ter tanto, subir tanto custo, alguma coisa, você consiga incluir aí no meio dos produtos. O primeiro momento a gente teria que fazer isso mesmo, como não tem aqui na cidade, o pessoal não tem a cultura, né? Então você teria que oferecer o produto, ter um sabor, enfim, um base, para as pessoas sentirem a diferença de produtos, né? É, Conhecerem, né? Passar o conhecimento mesmo, educar o cliente, né? E aí sim é pensar no passo de você ter uma vitrine exclusiva por gelato. mas, poxa, olha, só de você estar correndo atrás já de informação, meu, já é um passo gigantesco, sabe? Já é um puta passo legal, assim. E principalmente que você está procurando isso para tentar melhorar. Estou vendo que você está preocupado com isso, né? Questão de qualidade, de melhorar os sorvetes, de colocar gelato. Poxa, isso é tão bacana. Você está entrando nisso e já está com essa intenção, né? De É o fazer a coisa conceito, boa. assim, se parar para pensar assim, pelo negócio que eu peguei aqui, as pessoas já conheciam aquele sorvete, a clientela, já gostam, é o melhor sorvete da cidade, não tinha por que eu mexer, na verdade, eu poderia manter. Mas eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, ter vindo para uma cidade menor, tal, eu acho que é legal a gente aplicar o conhecimento que a gente tem. Eu sei que eu poderia ter um produto melhor do que estava sendo oferecido, sem ter que elevar muito preço, tal, sem mudar, porque Aham, o sorvete que era feito aqui já era feito com leite, enfim, não era com composto lácteo, não era um produto de menor qualidade. E não estava legal 100%. Então, pô, eu não vou correr atrás para oferecer uma coisa melhor aqui para o cliente, né? E depois, com o tempo, a gente pode ter a opção de criar uma clientela que queira pagar pelo produto, então um produto com valor agregado melhor, né? Também tem essa parte de negócio, mas a gente sempre tem essa intenção de estar oferecendo o melhor. E não só o produto.
já elogiaram a gente nesse período, o atendimento que a gente dá é muito diferente. O proprietário ficava sentado esperando a pessoa passar na varanda, e acabou, né? Então, tudo isso a gente percebe que as pessoas estão gostando, então a gente não perdeu clientela, a gente Boa. percebeu que tem gente nova frequentando, não só aquela pessoa de ocasião que está passando na frente do comércio ou vou lá. Aham. Então, a gente procura trabalhar para ter um negócio melhor. Joia. Poxa, joia. Fico contente aí na torcida, viu? Então, bacana, legal. E foi um prazer falar com você. Eu agradeço aí ó, o tempo aí que você se dispôs aí. Imagina. Prazer foi meu, imagina. Ajudando a gente. A gente vai se falando pelo WhatsApp, trocando ideia, Beleza. tá Obrigado bom? aí pela atenção, viu? Imagina, que isso, a gente se fala. Um abraço. Pronto, obrigado. Pra Tchau, você também. tchau.